Eu fui criado, desde que eu nasci, no ambiente cristão evangélico. E desde cedo, então, eu fui introduzido nas práticas, nos rituais do meio evangélico. Então, quem está lá dentro deve entender o que eu estou dizendo, que você é ensinado desde sempre a cumprir rituais, a aceitar interpretações, a aceitar certas doutrinas sobre o funcionamento das coisas, sobre a natureza de Deus, sobre a natureza da própria existência. E à medida que a nossa vida vai se desenvolvendo dentro de uma instituição religiosa, você aprende a valorizar aquela instituição no sentido de reproduzir aquela instituição. Ou seja, as pessoas que já fazem parte da instituição querem encontrar outras pessoas das gerações mais novas que possam manter aquele trabalho que já vem sendo feito por eles, né? Então, obviamente que como eu estava lá desde que eu nasci, existia uma expectativa muito grande de que eu fosse uma dessas figuras da nova geração que levasse adiante, né, que reproduzisse aquele modelo ritualístico, doutrinário, aquela forma de pensamento, aquela forma de existência. E é muito interessante que com o tempo você vai adquirindo certos hábitos que eu poderia chamar de farisaicos, que são hábitos no sentido de você valorizar apenas aqueles que fazem parte do seu contexto e que estão na mesma busca que você. Então existe aí uma valorização da meritocracia dos que estão ali dentro, né? E a lógica da graça divina fica esquecida, fica posta ali no canto e é como se ela não existisse. Ou seja, recebe uma bênção, recebe o olhar de Deus, recebe a atenção de Deus na perspectiva deles, quem segue o ritual, quem frequenta a religião, quem frequenta os cultos, quem frequenta aquele ambiente e quem participa daquelas doutrinas e rituais. À medida que eu fui ficando mais velho, eu fui, obviamente, adquirindo a minha liberdade de consciência e que também atingiu aí a minha interpretação da espiritualidade. E aí a minha vida estava implicada nisso, né? E eu sempre levei muito a sério a questão da espiritualidade. Independente da religião, né, ser uma estrutura falha na tentativa, né, de conectar o homem com Deus, o objetivo inicial dela é realizar isso, mas com o tempo ela acaba virando uma outra coisa, mas independente dela ser um instrumento falho, sempre foi e sempre será, a existência de Deus não está condicionada à falha ou ao acerto dos humanos, né? Então eu sempre acreditei na existência de um ser cósmico que está para além de tudo, que é fonte da existência da vida e que a gente dá o apelido para ele de Deus, e independente do fato da religião ser o que ela é. Então eu, em algum momento, me dei conta de que isso tudo que a gente realizava aqui nesse ambiente religioso, não só no religioso, mas agora que eu estou dando esse exemplo dentro desse ambiente religioso, é tudo um grande teatro, né? Todo mundo tem um papel, todo mundo tem a sua função. Dentro da sociologia fala-se muito sobre isso, né? O Goffman é um estudioso que faz esse tipo de análise, né? De como os papéis sociais impactam no nosso dia a dia, na nossa identidade, na nossa personalidade, como a gente é condicionado por esses papéis sociais que se exigem de nós, que a gente cumpra esses papéis. E dentro da religião isso é muito claro. E aí eu me questionei sobre como que Deus enxerga esse teatro que a gente vem desempenhando. Como que ele olha para esse palco da terra, o palco da sociedade, e interpreta o nosso teatro. Então eu tenho uma parábola aqui muito interessante que fala sobre isso, uma parábola curtíssima que Jesus conta justamente para lançar luz sobre essa questão. E é muito importante a gente entender que essa parábola ele conta logo após um diálogo que ele teve com os
sacerdotes, doutores da lei, não são identificados aqui como fariseus, saduceus, mas como autoridades religiosas. E quando ele conta essa parábola, ele conta para o povo que está ao redor dele, mas direcionando essa parábola, essa história, às autoridades religiosas que estavam ali também. Então, é a parábola dos dois filhos aqui em Mateus 21, curtinha, e que Jesus conta e logo em seguida ele interpreta. Ele diz o seguinte: o que vos parece? Ele joga para ele. Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha, uma plantação de uvas. Respondeu ele: não irei. Mais tarde, porém, arrependeu-se e foi. Então o pai se dirigiu ao segundo filho e disse a mesma coisa. Respondeu ele: eu vou, Senhor, mas não foi. Aí Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade do pai? Responderam-lhe: o primeiro. Então Jesus lhes disse, Jesus, se voltando diretamente para as autoridades religiosas, diz o seguinte: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas entram antes de vós no reino de Deus. Gente, vocês têm ideia do impacto dessa fala de Jesus? Olha a comparação que ele está fazendo. Ele está dizendo para os religiosos, homens respeitados na sociedade deles, eram figuras de destaque, visto pelos indivíduos ao redor, como figuras de fato que se deveria ter respeito. Jesus vira para ele e diz que no reino dos céus, os cobradores de impostos, que eram corruptos e vistos como corruptos, e as prostitutas entrariam antes deles no reino dos céus. Vocês têm noção de como isso impactou aqueles que estavam escutando, principalmente as autoridades religiosas, mas não só elas que se sentiram obviamente ofendidas com aquilo, mas também o povo que estava escutando aquilo, que respeitava aquelas pessoas e que as tinha como referência. Jesus está dizendo: a referência de vocês vai entrar no céu, se é que vai entrar, no reino de Deus, como ele chamava, por último. Vão ser os últimos a entender o significado da existência, se é que vão entender. Porque o reino de Deus tem a ver com o significado da existência. Viver a partir do amor, porque se Deus é amor, o reino dele é um reino de amor. E que já se inicia aqui na Terra, não é algo pós-morte. É algo que se inicia aqui. A partir do momento que eu começo a agir com amor, eu estou implantando o reino de Deus aqui na Terra. Então olha o impacto que essa fala de Jesus teve. Ele diz que as prostitutas e os corruptos entrariam no reino de Deus antes dos religiosos. Ele diz: pois João Batista, veio a vocês a fim de vos mostrar o caminho da justiça, e não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes para crerdes nele. Em outras palavras, eles se achavam tão corretos, tão santos, tão merecedores do bem divino, da graça divina, que eles não precisavam praticar o amor. Assim funcionava na cabeça deles. Nós somos merecedores, o nosso Deus é um Deus meritocrático na cabeça deles, na argumentação deles. Justamente por isso, eles estariam entre os primeiros. No entanto, Jesus diz: não, a lógica divina é outra. Vocês vão entrar por último, justamente porque vocês se acreditam merecedores. E justamente por causa disso, vocês não agem na prática como se deve agir, avaliando suas próprias ações, seus próprios pensamentos, suas escolhas, coisa que as prostitutas fazem, coisa que os corruptos têm feito. Ou seja, eles têm olhado para suas práticas e se arrependido delas. Eles ouviram João Batista pregando sobre o arrependimento e eles se solidarizaram internamente com aquilo. Eles sentiram que aquela mensagem era para eles, não para os outros. Justamente por isso eles entram antes no reino de Deus do que os religiosos. Eu estou dizendo isso porque se a gente olhar para a nossa realidade como um grande teatro, e que de algum modo essa realidade é um grande teatro, é um grande jogo, como você queira avaliar, você vai ver que esse nosso ritual, qual que é o significado disso tudo?
E aí, se você quiser ir um pouco mais longe, eu sugiro que você faça essas reflexões a respeito de outros aspectos da sua vida. Como você tem teatralizado diante da vida e justamente por causa disso tem perdido o significado da vida, tem perdido a noção do que as coisas realmente valem, de por que você está vivo. Dificilmente a gente se faz essas perguntas, a gente vai andando no automático e deixa a vida levar a gente, mas não faça isso. A minha sugestão é que você plante essa semente de reflexão no seu coração, analise sua vida constantemente a respeito das escolhas que você tem feito, porque isso vai impactar diretamente em como você leva a sua vida e no significado que ela ganha dia após dia com as suas ações. Se essa reflexão fez sentido para você, se inscreve no canal, aciona o sino para receber as notificações, passa esse vídeo para alguém se você achar que vai de algum modo ajudá-lo nas suas reflexões, e daqui a pouco eu volto com outras reflexões.